Começando hoje a explicar os sambas enredo do grupo especial do Carnaval do Rio em 2025 e começando com a Unidos de Padre Miguel, que finalmente vai desfilar no grupo especial, campeã da Série Ouro no ano passado, e traz para a avenida um enredo que conta a história da Casa de Candomblé, que é uma das mais antigas do Brasil, uma casa que está em Salvador e cujo nome atual hoje em dia é Ileiá Nassô Oká. O enredo da Unidos de Padre Miguel se chama Ebé Iá Nassô e conta, portanto, essa história. E para entender os elementos centrais desse enredo, eu acho que basta ouvir o refrão principal desse samba. Então vamos lá, Aureobacaô. Aureobacaô é uma saudação para Xangô. O Aure é um pedido aí de boa sorte, Obá é o título de Xangô, né, porque ele era rei no reino de Oió, então Obá era um título que se dava aos reis nessa época, e Caô, cabecilha de Xangô, uma saudação super tradicional para esse orixá. Vila Vintém é terra de macumbeiro. Esse verso é legal porque Vila Vintém é o bairro onde está a Unidos de Padre Miguel, então esse verso é uma forma da escola reafirmar a sua propriedade para falar desse enredo, né? Vila Vintém é terra de macumbeiro, então sabe do que está falando no caso desse enredo. Agora, para mim, o verso mais interessante desse refrão é o terceiro, que diz: no meu ebé governado por mulher. Por quê? Porque essa casa de Candomblé Iá Nassô, desde a sua origem até hoje, ela é uma casa que tem uma liderança feminina, que passa de geração para geração. Então, vamos prestar atenção nesse verso. Ebé, que inclusive está no título do enredo, quer dizer lugar, comunidade, algo assim. Então, a Unidos de Padre Miguel está dizendo: no meu ebé, no meu lugar, governado por mulher. Então está ressaltando também as lideranças femininas da própria escola, num paralelo aí com a casa Iá Nassô. Então, nesse ebé, nesse lugar governado por mulher, Iá Nassô é rainha do candomblé. Só que esse Iá Nassô que está aí não é exatamente o nome da casa, mas sim é Francisca da Silva, a quem a história registra como a Iá Nassô que fundou essa casa. Iá Nassô é uma sacerdotisa de Xangô. Olha aí o Xangô que está lá no começo do refrão. E ela, Francisca da Silva, era Iá Nassô que fundou essa casa. Então ela, a pessoa, é a rainha do candomblé, que liga toda essa história dessa casa Iá Nassô que a gente vai conhecer com a Unidos de Padre Miguel. Quando começa o samba, na primeira estrofe, eu acho importante ler esse começo do samba como uma espécie de evocação, né? A Unidos de Padre Miguel fazendo uma evocação para voltar no tempo e conhecer essa história. Então, Eie Okaô Cabecilê Babaobá, de novo é mais uma saudação para Xangô. Esse babá aí, que é a palavra que distou um pouco daquela saudação lá do começo do samba, do refrão, babá quer dizer pai, né? Então, pai, uma saudação para o pai Xangô. Couraça de fogo no orô do velho Ajapá. O orô é um rito de conexão com os orixás. E o Ajapá é o cágado, que é um animal muito ligado à devoção a Xangô, aos rituais para Xangô. Então está sendo feito ali um ritual para Xangô, para voltar no tempo nessa história. E aí olha como fica interessante. Raça do povo de Alafim. Porque Alafim é um outro título de realeza para Xangô. Falei do Obá, né, que o Obá era um título para reis. Especificamente no reino de Oió, onde reinava Xangô, era Alafim também. Então ele era o Alafim de Oió. Então é essa raça que vem lá de trás, lá dos tempos de Xangô em Oió, que é reverberada agora. E arde em mim rubro ventre de Oió. Ou seja, quem está narrando essa letra está dizendo que está ardendo em si, né, ardendo nessa pessoa, aquele ventre que vem lá de Oió de Xangô. Então você busca isso lá de trás para conhecer essa história. Na escuridão nunca andarei só. É a coisa da proteção de novo, né, de estar se sentindo protegido por essa ancestralidade. Vovó dizia, sangue de preto é mais forte que a travessia. Olha como fica bonito isso, né? Porque você pega a coisa da vovó, que traz muito dessa questão da oralidade, né? Das coisas que vão sendo passadas de geração para geração. Vovó dizia que sangue de preto é mais forte que a travessia. Ou seja, você evoca essa ancestralidade para reafirmar a força dos africanos, apesar da violência que foi a escravidão. Então esse sangue é mais forte que essa violência toda. Saudade que invade foi maré em tempestade, de novo essa coisa assim de olhar para a África, né? Então a saudade está ali como maré na tempestade durante essa travessia.
só para ancestralidade no mar, de novo o mar ali como o elo assim entre essa África e esse Brasil, né? E aí tem até um contracanto ali, e rainha, já lembrando de novo da Yanassô. Acho muito bonito o verso: preceito é herança sem martírio. Então quer dizer, esses rituais, essa sabedoria que vem dessa ancestralidade, desse candomblé, é uma herança que você recebe sem martírio nenhum, né? Só coisa boa que vem. E Airá guarda seus filhos no Ilê da Barroquinha. Então vamos explicar isso aqui, porque aí já começa a ficar um pouco mais confuso. O nome que eu falei da casa Yanassô é o nome da casa hoje, Ilê Yanassô Cá. Essa casa foi fundada pela Francisca da Silva, pela Yanassô, com outro nome, como Casa Branca, que ficava na ladeira da Barroquinha, em Salvador. Eu já falei aqui algumas vezes que Ilê é uma casa onde se celebra essa religiosidade. Então, Ilê da Barroquinha é a casa que hoje é a casa Yanassô, que não tinha esse nome ainda na época. E essa casa, embora seja uma casa para Xangô, ela é uma casa que cultua vários outros orixás, dentre esses orixás, Airá. Então, Airá guarda seus filhos no Ilê da Barroquinha. Airá também é cultuado e guarda essas pessoas que praticam essa religiosidade dentro dessa casa. Depois vem um refrão que começa a apresentar outros nomes aí para essa história. Então, é basicamente assim, um verso e um nome, ó. É a semente que a fé germinou, Iá Adetá. O fruto que o axé cultivou, Iá Acalá. Então, assim, você tem uma semente que dá fruto, né? Acho que isso fica fácil de entender, mas Iá Adetá e Iá Acalá são as outras duas mulheres que fundaram essa casa da ladeira da Barroquinha, junto com a Yanassô. Então elas aparecem aí também nesse refrão, e aí aparece o nome da Yanassô e Babá Sicá. Babá Sicá é uma figura masculina que também participou dessa fundação. Embora seja uma casa predominantemente feminina, tem também uma presença masculina aí com o Babá Sicá, que também é mencionado. O refrão seguinte, que está colado nesse, fala do momento em que Yanassô volta para a África. Isso acontece na década de 1830, quando os filhos dela, dessa casa, são presos depois da revolta dos Malês, que foi um levante de negros escravizados, principalmente muçulmanos, em Salvador. E ela age para converter essa prisão numa extradição de volta para a África e volta junto. Então aí ela tá falando: vou voltar, maninha, eu vou voltar, maninha, chore não, que lá na Bahia Xangô fez revolução. Ou seja, Xangô conseguiu criar uma revolta e deixar um legado apesar de tudo isso. Depois já é a volta da casa aí como casa Yanassô. Uma filha de santo vem para o Brasil, é Marcelina Obatossi. Então o samba está dizendo isso aqui, ó. Oxê, a defesa da alma na palma da mão. Oxê é o machado de Xangô. Então ele segura na palma da mão e faz a defesa dessa alma. No clã de Obatossi, a Marcelina, que refundou a casa, a bravura de Oxóssi no meu panteão é do Oxum o acalanto que guarda o Otã. Por que Oxóssi e Oxum? Porque essa casa, ela cultua 3 orixás basicamente. A casa em si, a construção é para Xangô, mas o terreno ele é para Oxóssi, que é o senhor das matas, e o axé dessa casa é o axé de Oxum. Então tem essa lembrança aí. E quando fala do Otã, o Otã é uma pedra que é retirada de um lugar específico e que tem relação com um orixá e que tem a missão de guardar a energia desse orixá do velho engenho xirê que mantenho no meu caminhar. Ou seja, aquele engenho antigo hoje recebe esses xirês, que são essas festas religiosas. Toca o Adarum que meu orixá responde. O Adarum é o toque que é feito para Ogum. E Ogum é o orixá padroeiro da Unidos de Padre Miguel. Então, a partir daqui, termina basicamente a história da casa Yanassô e se fala sobre o legado dela. Porque como ela é a primeira casa de candomblé, tudo que se tem de candomblé no Brasil parte daí. Então já vem para cá, para Unidos de Padre Miguel. Toca o Adarum que o orixá da Unidos responde, que é Ogum. Olorum, o Deus Supremo, guia o boi vermelho, como a escola é chamada, seja onde for. Giraçaia, Ayabá, que são as orixás femininas, aí multiplicando aí essa presença feminina, né, no candomblé. Traz as águas de Oxalá, que é o orixá criador. Justiça de Ogodô, que é uma das manifestações de Xangô, Ogodô, e que está muito relacionada à questão da justiça, especificamente em Xangô. Tambor guerreiro firma o Alujá é o toque que evoca Xangô. E aí o samba começa de novo para Unidos de Padre Miguel contar essa história na Sapucaí.